Êxodo capítulo 17, verso 1 nos diz a palavra do Senhor. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? O texto da palavra do Senhor nos traz uma difícil indagação, uma difícil consideração, porque no texto aqui a gente vê a reação do povo de Israel diante da dor. Quem quer, em sã consciência, ter dor? Quem quer, qualquer pessoa normal, possuir dor, algum tipo de dor, quer física, quer emocional, quer espiritual, quer uma dor que vem por um ou por outro motivo? A dor aqui veio da necessidade de água no deserto, do medo, da incapacidade de resolver o problema, do desespero que chegou aqui a descompensar esse povo e quererem até, como disse Moisés, apedrejar o próprio líder. Esta dor e o fugir da dor, que aqui é inerente ao ser humano, e nesse texto a dor vem sobre o povo de Israel, nós vemos que a dor é algo que nós não queremos porque ela nos paralisa. Mas, quando a dor paralisa eu e você, dor que vem da necessidade, vem do hecatombe que estamos enfrentando hoje no mundo, vem de tantas dificuldades, de tantas necessidades às quais nós não temos resposta e nem maneira de suprir as necessidades. Somos incapazes e daí nos desesperamos e muita dor vem ao nosso coração. Mas a dor que paralisa, como paralisou esse povo aqui, fê-los parar de agir por conta própria. Ao invés de eles tentarem fazer algo diante daquela situação, toda a dor daquela necessidade os prendeu e os paralisou de uma forma estratégica suficiente para pararem e irem até a liderança. A dor, nesse caso aqui deles, os levou à reflexão, porque diante da dor, da necessidade, os quais seriam incapazes de cumpri-la, das dificuldades e das ameaças de morte, a dor do medo, eles param, eles pensam e eles vão até Moisés. A dor tira os nossos escudos, tira as máscaras, tira toda
qualquer maquiagem que possa se colocar, que aqui se percebe o quanto através da dor esse povo foi extremamente transparente com Moisés, abrindo, rasgando o coração diante do líder do Senhor. A dor que faz esse povo esbravejar, a dor que faz eles se abrirem, ela é muito estratégica, porque que dificuldade todos nós temos de trabalhar com pessoas taciturnas, reticentes, fechadas, que não se abrem, não expõem seu coração, estão ali cheios de dores, cheios de angústias, cheios de senões, de coisas que querem afirmar, coisas que querem falar e não se abrem. Daí um processo de muita dor, depois de muita dor, indignação, finalmente abrem a boca falando as suas entranhas. Como relacionamentos são destruídos diante de posições fechadas, quando no oculto agasalhamos indignações, injustiças, vamos engolindo as coisas que as pessoas fazem contra nós, que são tão, não somente antibíblicas, até desumanas, mas a gente vai, para não criar conflito, agasalhando aquilo dentro do coração, vamos colocar uma pedra sobre esse assunto, e como formações diabólicas começam a se configurar nos recônditos do coração daquele que agasalha as suas dores, daquele que não se abre. Que bom que esse povo aqui abriu seu coração. Dá para se pensar quanto tempo eles demoraram até, diante de tanta dor, falarem com Moisés o que estava dentro de seus corações. Melhor que se fale tudo, que se esconda. Essa dor aqui os leva até a liderança. Essa dor aqui produz um caráter de humildade que leva esse povo a ser submisso à autoridade. Essa dor aqui incapacita a ação humana, que sempre foi desastrosa na vida do ser humano. Eva, por exemplo, teve capacidade para pecar. Se ela tivesse incapacitada, não poderia pecar. Sara tem capacidade também para usar Agar ao seu bel prazer. E temos aí o problema do povo árabe. Em Marcos 6,48, diz que, e vendo que se fatigavam de remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se Jesus, andando sobre o mar, querendo passar adiante. Eles tiveram que ficar incapacitados pelo vento que era contrário, a fim de que Jesus pudesse passar à frente dele. Então, a dor incapacita o ser humano, é muitas vezes o desfibrilador de Deus, como aconteceu com Jacó, que lutava contra Deus, até que Deus tocou-lhe a juntura da coxa, e a dor foi tão grande que ele ficou paralisado, confessando que ele era Jacó, confessando que ele era enganador. A dor incapacita a ação humana, podendo então propiciar a ação de Deus. A dor é a porta aberta da aprendizagem, que se dá no campo das ideias e no reconhecimento das nossas falhas e fraquezas e que não podemos fazer todas as coisas. A dor traz a consciência da nossa necessidade de Deus e de ajuda. A dor gera unidade, a dor gera solidariedade, a dor faz fluir a humanidade. Eu não sei você, mas parece que a dor é mais aliada que inimiga. Tal qual em nosso corpo, a dor é nossa amiga, que avisa quando algum mal está intracorpore. Nós vemos então a dor por um outro enfoque, com outro viés, com outra linha de pensamento. Por que Deus permite o sofrimento no seu povo aqui? A dor. E informa
que foi proposital em sua palavra. Porque reportando desse texto, em Deuteronômio capítulo 8, que Deus vai dizer ao seu povo que a dor que ele permitiu no deserto, inclusive da sede, ela foi proposital. Deuteronômio 8, muitos anos depois, Deus reporta as suas reais razões do povo, nesse texto, ter tido a dor da necessidade que os levou ao desespero. Deuteronômio 8 diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, por 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecesse, nem teus pais conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Nesse texto se revela o fim último, o desejo realmente que Deus ansiava ao seu povo. O desejo mais profundo, em que a dor era apenas um instrumento de Deus. Não era o fim em si mesmo, apenas algo que é absolutamente necessário, tal qual o médico, todos nós que já participamos, fomos já consultórios médicos durante a nossa vida, normalmente todo remédio e tratamento médico ele vem com dor antes. E na existência humana, quanto a Deus, é a mesma coisa. Ele é como um médico que tem que fazer acontecer a dor para que o remédio dele possa ser instilado dentro da pessoa o qual Deus quer tratar, na verdade soerguer, na verdade levantar. Nesse texto de Deuteronômio e também no texto que foi lido do Êxodo 17, a dor que ali veio era apenas uma estratégia divina para tratar o coração daquele povo, para gerar naquele povo tantas realidades as quais eles tinham que aprender. Realidades do mundo espiritual. Deus não deseja dor. Há, na permissão da dor de Deus, que Deus permite a nós, né, uma realidade para além da dor, que é o desejo real por trás daquele tratamento em que o sofrimento faz parte. Nós vemos que Jesus Cristo entendeu muito bem isso quando estava no deserto com fome. Diz o texto que quando Satanás foi tentar a Jesus, Jesus usa exatamente o Êxodo 17 e Deuteronômio 8 para falar que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus, porque Jesus entendia que Deus permitia a dor, mas o fim, o último de Deus, era tratamento, soerguimento e conhecer muito mais ao Senhor Deus. Deus fala hoje conosco que Deus tem sua prioridade, da qual Ele, Deus, não abre mão. Não é a dor a prioridade de Deus, não, é nos ensinar. Porque Deus sabe que ensinar é vida e quem não aprender vai perecer. Então, os métodos santos de Deus para um fim santo serão ministrados por Deus
naquilo que é necessário. Até a dor, se for necessário, será ministrada. Porque aprender é fundamental. E nós abrimos muito mais os nossos ouvidos. Somos muito mais ensináveis. Aprendemos com muito mais rapidez. Entendemos a pedagogia de Deus pelo viés da dor. A aprendizagem daquilo que o Senhor quer nos ensinar é fundamental para nossas vidas e vai nos capacitar para vencermos num mundo muito cruel, o qual nós estamos inseridos, principalmente nesse tempo. Que tempo de tantos transtornos, que tempo nunca antes visto de uma pandemia, algo que nesses últimos séculos não vivenciamos, pelo menos no século passado, nem neste. Deus sabe que Ele precisa nos capacitar. A capacidade para vencer na vida vem de aprendizado. O aprendizado vai te capacitar em qualquer área da vida a fazer o certo. O aprendizado está vinculado à capacitação. Nós temos que entender que quanto mais uma pessoa aprende, mais capacitada ela estará para aquilo que aprendeu. Mais importante para conseguir resultados na vida é estar capacitado. Quanto mais eu aprender, mais capacitado. Quanto mais capacitado, melhores resultados eu terei em todas as áreas da vida. E é por isso que desde cedo os pais põem seus filhos na escola. Para quê? Para capacitá-los. Porque uma pessoa capacitada vai render na vida, vai ser vitoriosa, vai ter os melhores resultados, vai ser feliz. As autoridades procuram, e mesmo em todas as áreas da sociedade, mesmo quando uma pessoa já está formada, ela sempre se ocupa e preocupa em ter mais capacidade. Quanto mais capacidade, mais resultados, melhores os resultados. Mas para capacitar-se, tem que aprender. Na Bíblia não é diferente. Deus não tem outro pensamento, não tem outro valor, senão este é o único caminho. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia se preocupa, no bom sentido, com o ensino para gerar capacidade. Deus quer que nós aprendamos. O aprendizado para capacitação é uma ênfase tão grande na palavra de Deus que quando qualquer fato histórico ou milagre na Bíblia acontecia, uma série de ensinamentos eram colocados a fim de que o homem aprendesse algo do reino dos céus. Todo o ministério de Jesus a ênfase foi ensino. Mesmo quando tinha algo portentoso, um milagre, ou quando uma necessidade de forma sobrenatural era suprida, um problema resolvido, aquilo tudo, todo bojo, ensinos eram colocados. E Jesus fazia questão de ensinar. Deus quer nos capacitar. Para capacitar, para vencermos nessa vida, Ele precisa ensinar. Então, os problemas e as soluções de Deus terão sempre o desejo do ensino, do aprendizado. Esse é o fim maior do Senhor. Hoje estamos vivenciando
o vale dessa pandemia, vale de crise financeira. Só que Deus está ensinando algo a nós no meio disso tudo. No nosso microcosmos, os conflitos, as angústias, é a sala de aula de Deus. Cada vale ou saída desses vales, cada luta e sua vitória, cada fato e resultado na Bíblia e na vida, uma série de ensinamentos estarão sendo ministrados, os quais, uma vez aprendidos, os quais captados por nós, nos capacitarão para o propósito que Deus tem para nossas vidas. Devemos estar atentos a entender a aula do Senhor, porque muitos não entendem, porque endurecem o coração. Hebreus capítulo 3 diz: não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia do deserto, onde os pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conhecem meus caminhos, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Daí aqui a palavra de alerta a nós. Vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Esse texto de Hebreus reporta aqui, capítulo 3, que esse povo, desde o 17, não entendeu a aula. Os discípulos também foram confrontados, que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Romanos 15, verso 4 diz que, porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deus, nos dias odiernos, nos dias de hoje, está dando uma lição ao mundo. Deus, na sua pedagogia, ministra uma lição ao mundo e algumas coisas que estou aprendendo é que de Deus não se zomba. O carnaval brasileiro último, uma afronta a Jesus. O ato satânico na inauguração do túnel europeu, os movimentos feministas, cujo um dos motes é o aborto, o levante LGBT, cujo um dos alvos é o relacionamento, acreditem, pedófilo, porque é o que está na agenda LGBT no mundo, e tantas barbáries cometidas pelo homem, um grande ensino é que tudo que o homem planta, ele vai colher. De Deus não se zomba. Conta-se que o navio Titanic, no dia da sua inauguração, um dos proprietários do navio, ele disse: esse é tão titânico, esse é tão poderoso, que esse nem Deus afunda. Não precisou de Deus afundar, bastou um iceberg para fazer isso. O que estou aprendendo com esse momento vivenciado no mundo é que o homem piora no pior. Que o homem também expõe a sua necessidade de Deus e resiste mesmo assim. A gente não sabe qual a intensidade de dor que precisa ser ministrada para que os grandes objetivos de Deus, seu ensinamento, seja aceito e compreendido pelo homem. Deus quer nos ensinar sem dor, mas é histórico que o homem só aprende sobre sofrimento. Inclusive, quando aprendemos algo sobre sofrimento, nunca mais esquecemos. Como seria bom se nós aprendêssemos com a história,
Como seria bom se nós aprendêssemos apenas com palavras. Então Deus não precisaria permitir que tantas situações contrárias viessem ao nosso coração. Hoje a gente vê em muitos púlpitos uma pregação anti-dor, uma pregação de um Deus bonzinho, como se castigar e repreender fossem em si coisas ruins, porque quando um pai castiga e repreende, na verdade ele está avisando a vida do seu filho. É em Hebreus 12:5 que diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, os quais os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? E conclui o escritor de Hebreus. Porque os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da santidade divina. E, na verdade, a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados pela correção. Deus quer nos ensinar. Não queremos aprender? Vem então a dor. É Apocalipse 3,19 que diz: Eu castigo e repreendo a todos quanto eu amo. É um pai amoroso falando. É um pai previdente. É um pai cuidadoso por trás de um ato que muitas vezes, num primeiro momento, envolve a dor. Talvez você esteja aí passando pela dor de uma série de necessidades, problemas, questões de há muito não resolvidas, promessas não cumpridas por pessoas. Quantas dores você está passando, você que está me ouvindo? C.S. Lewis, maior teólogo do nosso século, diz: Deus fala pela bênção, mas Deus grita pela dor. E também num livro ele escreveu que a dor é o megafone de Deus. Deus está querendo falar com você através disso que está fazendo sangrar o teu coração. Nós temos dificuldades de aprender. Segundo os ensinamentos humanos, o homem deve aprender através da história. É por isso que se estuda história, para aprender com o passado, a fim de não repetir os erros novamente. Mas nós não aprendemos com a história. Engels, filósofo, ele diz: a história nos ensina que não aprendemos nada com a história. Outro disse que a história ensina que o homem não entende nada. Outros falaram que o homem tem dificuldade de aprender com a história. E por isso Deus criou a vida, e a vida seria a pior das professoras, porque primeiro dá a prova e depois ensina. Na verdade, Deus quer chamar a atenção. Deus quer entrar em nosso coração. Deus quer marcar aquilo que Ele quer nos ensinar através de dor, para que nunca mais esqueçamos. Esse povo aqui, Deus permitiu uma intensidade de dor, a fim de que eles aprendessem
acerca do cuidado de Deus, aprendessem a se humilhar, aprendessem a valorizar um líder, aprendessem a ouvir a Deus, aprendessem a ouvir a voz do Senhor, porque tudo isso foi ministrado no texto. Aprendessem um caminho pelo qual, se eles seguissem em qualquer situação, fosse a necessidade que fosse o problema que fosse, aquilo seria suprido. Deus permitiu a dor a fim de que eles aprendessem a fazer aquilo que era certo. Esse povo aqui, como diz o escritor de Hebreus, eles resistiram, eles endureciam os seus corações. Daí o que Deus fazia? Permitia que se intensificasse a dor. Deus insistia na dor. A Bíblia diz que Deus não fere o homem de bom grado, mas Ele sabe o que está em jogo. O que está em jogo é a nossa salvação. Quem não aprende, não se capacita. Quem não se capacita num mundo tão perigoso e de uma capacidade espiritual, vai ser engolfado pelo mundo, vai ser destruído. Nos anos 70, a figura de Alvin Toffler traz muita reflexão às nossas mentes. Escritor, futurólogo, dentre muitos livros que escreveu, o melhor é com certeza Choque do Futuro, um livro que abalou a minha geração. Ele afirmou em 1970 que haveria 3 ondas na história da humanidade. A agrícola, que tinha acontecido, a industrial e a terceira onda seria a eletrônica. Hoje sabemos que existe já uma 4ª onda do desenvolvimento da humanidade. Mas há algo que Alvin Toffler falou que é para todas as épocas. Ele disse que em todas as ondas, tanto as passadas como as futuras, e a que ele vivenciava, a adaptação vinda da capacitação, que vinha do aprendizado, era o que ia resultar em vida. Não eram os mais fortes que iam vencer na vida, mas quem se adaptava. E quem se adapta é quem se capacita. E quem se capacita é quem aprende. E isso que vale para o mundo do natural, vale também para o mundo espiritual. Quem de nós aqui, quanto mais dor recebeu, mais aprendeu? Eu, por exemplo, era uma pessoa displicente quanto à minha segurança pessoal. Andava, às vezes, com a carteira com dinheiro, cheia de dinheiro, ao invés de deixar o dinheiro mais no banco e usar um cartão, até o dia que fui assaltado. A partir dali, fiquei muito mais cuidadoso. Hoje, muitos estão se batendo. A dor traz a nós o caráter da reflexão. Quando postamos em nosso grupo o vídeo de abertura das Olimpíadas de 2012, 8 anos atrás, enfatizamos ali que foi coreografado na música daquelas Olimpíadas de Londres os acontecimentos que vivenciamos aqui. Impressionante a riqueza de detalhes. Na dança e coreografia das Olimpíadas de 2012, em Londres, aparece a imagem do coronavírus. Logo no início, que cobria todo o estádio. Logo depois aparecia pessoas em leitos, crianças em leitos, pessoas em leitas. E depois apareciam como se fossem pessoas vestidas de preto, simbolizando demônios, entidades malignas. Tudo coreografado 8 anos atrás. A pergunta é: quando vamos aprender? A palavra do Senhor fala que o justo é libertado pelo conhecimento. E diz ainda em Oséias que meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento.
Temos que aprender, custe o que custar, mesmo que a dor venha. Quando olhamos os reveses que nos acometem e dizemos, Senhor, estou sofrendo, na verdade não é sofrimento, mas sim um livramento que Deus está, através do ensino que capacita, a ministrar nas nossas vidas. O que está por vir a esse mundo virá. Quando observamos os crentes orarem contra o coronavírus, por exemplo, temos visto, irmãos, ele crescer, apesar das orações. Parece Paulo apóstolo orando contra um demônio que vinha lhe esbofetear, em 2 Coríntios 12, e ele não entendia porque Deus não ouvia sua oração. Antes, só piorava. Crentes vão orar contra os efeitos da pandemia. O certo é ir na raiz espiritual, porque o fim último de Deus, o desejo de Deus, sua razão por trás daquilo que Ele permite, será revelado. E a verdade que liberta, libertará, tal qual o filho pródigo. Hoje nós vemos muitos líderes desanimados, muitas pessoas indagando por que está acontecendo isso no mundo. Há tantas pragas apocalípticas acontecendo em tantos lugares, muitos não sabendo o que fazer nem o que dizer. Deus tem o seu caminho. Deus traçou o seu plano. Vivemos no tempo do fim. Mais do que nunca, nós como Igreja do Senhor precisamos estar preparados para os tempos pré-apocalípticos. Precisamos entender e conhecer que Deus é um Deus todo-poderoso e vai fazer os seus planos. A igreja primitiva não tinha entendido os planos de Deus e o grande mistério de Deus que era a igreja. Paulo apóstolo diz que a igreja sempre foi o grande mistério oculto, que até a própria igreja primitiva não estava entendendo no seu início. Uma igreja formada por gentios, por judeus, que louvam e adoram a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles não entendiam esse grande propósito de Deus. Nós não sabemos os planos de Deus. Como diz Eclesiastes 11:5, assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos na madre da mulher grávida, assim não sabes as obras que Deus faz, o qual faz todas as coisas. O povo de Israel, mesmo no tempo do Antigo Testamento, não estava entendendo os planos de Deus acerca dos babilônios, e nem Jó conseguia compreender os planos que Deus estava realizando em sua vida. O foco que Deus nos traz nos dias de hoje, no momento que estamos vivenciando de tanta surrealidade, é estar preparados para enfrentar o plano de Deus, para estarmos preparados para os tempos do fim. Deus quer que aprendamos, a fim de estarmos capacitados para esse tempo do fim. Esse aprendizado vem com dor, e só vem com dor porque é a única maneira, porque estamos sendo resistentes aos ensinos do Senhor. Ensinos nos quais Deus quer que aprendamos acerca de submissão a Ele, dependência dEle. Deus quer que aprendamos a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a não realizar nada sem o Senhor. Deus quer nos capacitar através da dor para que aprendamos os grandes ensinamentos dele, os quais sem dor nós não estamos aprendendo.
Toda dor vem apenas revelar nosso caráter duro de coração. Porque se aprendêssemos sem dor, seria essa a primeira opção de Deus. Na Bíblia Sagrada, vemos que os discípulos aprenderam sob dor. Israel aprendeu no sofrimento. Muitos, quando não passam por isso, começam sem querer, mesmo nas boas intenções, a, na verdade, lutar contra os planos de Deus, como Ananias, que relutou em ouvir a voz do Senhor, em ir até a casa de Paulo para orar por ele, para que ele recobrasse a vista e fosse cheio do Espírito Santo. Ele não estava entendendo o grande plano que Deus tinha na vida de Paulo apóstolo e de toda a igreja primitiva. Israel fez assim. Tantos fazem assim. Temos um coração endurecido, difícil de ser tratado e pouco ensinável. Mas, sob dor, o filho pródigo volta à casa paterna. Sob dor, Jó cai as suas fichas e ele diz: eu me abomino, falava de coisas demais para mim. As pessoas com dor na palavra do Senhor vão ser ensináveis, tratáveis. Deus hoje quer nos falar. Essa dor que esse povo vivenciou, a dor que você vivencia, é o mesmo princípio. Nos ambientes de dor, Deus começa a mostrar os seus grandes planos para nós. Nos tornamos ensináveis, maleáveis. Nos tornamos pessoas capazes de aprender. Aprendemos. Hoje, Deus quer falar conosco. Você está com dor? Não é a vontade do Senhor. É como a injeção que vai levar o remédio para dentro do corpo. Você deve o que fazer diante disso? Orar levando a cruz de Cristo a tua dor. Levando a cruz de Cristo o sofrimento. Há algo por trás. Há algo por trás que Deus está fazendo para além da dor. E devemos estar. Hoje Deus fala para você. Leve tuas dores até Cristo. Ele vai te esclarecer. Quando você for ensinável, maleável, tratável, a dor será tirada. Você cumprirá o plano de Deus, a vontade de Deus. E você produzirá os frutos que Deus quer que você produza. Saiba disso. A dor é só para você ser ensinável. Você será ensinável. E aprendendo os ensinamentos de Deus, ficará capacitado. Capacitado. Fará a obra do Senhor com grandes resultados. E vencerá nesse mundo. Então entenda. Tudo o que está acontecendo hoje, coronavírus, crise financeira, desemprego, todo o mal desse mundo em caos, que gera tanta dor, é para aprender. Aprendendo os grandes ensinamentos que Deus quer nos ensinar, a dependência a Ele, a confiança a Ele, o amor a Ele, a necessidade da oração, de ir à liderança, de abrir o coração, tantas coisas que esse povo sob dor fez, tão corretas. Quando nós aprendermos isso e fizermos, a dor sairá. Porque, na verdade, coronavírus e toda a dor que está nesse mundo é para a gente aprender. Aprender a dependência. Aprender a necessidade da vida espiritual. Que o Senhor tanto quer nos ensinar. Uma vez entendido e realizado o aprendizado, então o mal cessará. Não apenas no mundo em que nós vivemos, no macro mundo que vive a pandemia, mas no teu micro mundo, nas tuas dores aí, nas tuas lutas dentro da tua família, dentro do teu emprego, no teu microcosmos.
Tudo isso, meu irmão, como todas as coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a dor é para ensinar, o ensino para capacitar, a capacitação para os resultados, para você executar a obra que Deus te escolheu para você fazer. Que Deus te abençoe, te console com essas palavras, sabedor você, que a dor não é um fim em si mesmo, apenas um meio para um fim glorioso que Deus tem para a tua vida. Deus te abençoe.